Que as misericórdias do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos, minhas queridas ovelhas que nos acompanham agora, nosso culto de oração e estudo bíblico. Hoje é quarta-feira e é dia de nós estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor, para colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Que alegria nós estarmos aqui reunidos hoje. Eu quero ler uma palavra do Senhor nessa abertura do nosso culto de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 até o verso 20, que diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Essa é uma palavra muito importante para nós, porque aqui tem uma missão que o Senhor designou para a igreja, dizendo que nós devemos ir, levar a palavra do Senhor a todas as pessoas, a todos aqueles que necessitam, a todos os seres humanos, não importa a cor, raça ou sexo. Todo ser humano precisa ouvir a palavra do Senhor. E aqui o Senhor diz para que nós possamos batizá-los. Porque o batismo, ela é pública profissão de fé. É quando nós dizemos que nós somos do Senhor. E diz também que nós devemos batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Trino, a Trindade reunida. Nós cremos num Deus Trino, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. E diz que nós devemos, então, ensinar as pessoas a obedecer. Ensinar as pessoas a estar junto, a caminhar junto com o Senhor. Levando também essa palavra de salvação a outros, a multiplicar. E nós devemos nos multiplicar. A igreja do Senhor deve se multiplicar. E aqui ele termina com uma promessa. E que promessa maravilhosa. Porque ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha, meus queridos. Nós precisamos viver essa palavra. Precisamos cumprir essa palavra. Levar a palavra do Senhor a todas as pessoas. Por isso nós estamos nesse mês da campanha de missões estaduais e nacionais. Eu peço a você, participe dessa campanha, se envolva com essa campanha. Esteja junto conosco, levando a palavra a todas as pessoas. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento? Pai, como é bom nós estarmos reunidos, Senhor, através desse vídeo, através desse canal da nossa igreja, aonde, ó Pai, podemos levar a Tua palavra a todas as pessoas que necessitam e que carecem de ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus querido, consagrar esse culto ao Senhor, colocar nas Tuas mãos a nossa vida, ó Pai, e que o Senhor abençoe a vida de cada um que está, ó Pai, nos acompanhando. Eu não sei quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, o que tem afligido e o que tem, ó Pai, magoado, mas colocamos diante de Ti, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todo sempre. Nos ajude a levar a Tua mensagem, a Tua palavra, a cumprir com esse ídolo de Jesus, com esse mandamento do nosso Senhor, para que possamos, ó Deus querido, ser uma igreja viva, uma igreja, ó Pai, que cumpre aquilo que o Senhor deixou para nós.
Mas te pedimos que o Senhor se faça presente nesse lugar, nesse culto, na casa das pessoas, ó Pai, que está nos acompanhando, que agora se transforma no templo, ó Pai, do Senhor. Que o Espírito Santo esteja trabalhando, ó Pai, e que tudo que foi feito aqui nesse culto seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Pois é em nome de Jesus Salvador que eu oro. Amém e amém. Eu quero convidar você, aí da sua casa, para louvar o Senhor. Nós vamos cantar um hino do nosso cantor cristão 46, Jesus me transformou. Então você pode abrir aí o seu cantor cristão no número 46, para que nós possamos cantar ao Senhor com esse cântico, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, ao seu amor cantar. A mensagem transmiti aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Do seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Sério pra você que tudo acabou, a prova te venceu e Deus te abandonou. A promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere, espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Olha no relógio e vê passando as horas, você ora, você diz, meu Deus, tanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou o golpe pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, dizendo não vai vencer, porém se
enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade e o deserto acabou. Chegou, chegou, providência, história mudou. A derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz que Deus tanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus se socorre. Deus já preparou um golpe pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, dizendo não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de chorar e o de chorar passou. Chegou, chegou, a realidade acabou. Chegou, chegou, providência, história mudou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, na prosperidade o deserto acabou. Chegou, chegou, nessa história chegou. Chegou, a vitória chegou. Deus é Senhor, a vitória chegou. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda acredito em uma nova realidade para minha gente, em um novo horizonte para o meu povo. Eu ainda espero que as pessoas possam sorrir sem medo. Eu ainda acredito que em meio aos dias cinzentos haverá sol, que haverá paz e esperança, como diz a Bíblia. Eu acredito em mãos prontas para servir, em pés preparados para avançar, em ouvidos atentos para escutar. Mas quem irá? Onde estão os pés, as mãos e as vozes? Onde estão os corajosos e destemidos? Meu povo clama, aflito, procuram água em meio à seca, comida em meio aos detritos e vida em meio à morte. Não vão encontrar. Parecem condenados a sofrer e chorar. Existe um povo capaz de ajudar e apresentar a paz que devolve o fôlego que faz respirar, que emerge do caos aquele que parecia condenado à morte e sofrer eterno. Esse povo é o povo da cruz, o povo da cura. Amados por quem tanto amou, tem um remédio para tanta dor. Eu sigo sonhando e acreditando que esse remédio em todos os cantos vai chegar. Eu sou o Brasil. Igreja, onde você está? Bom dia, meus amados e meus queridos irmãos. É motivo de grande alegria estar aqui hoje, juntamente com os irmãos, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, na nossa campanha de oração, né?
Estamos com o tema Porque Ele me amou. E a divisa lá em 1 João 4:19, nós amamos porque Ele nos amou. E os irmãos acabaram de ver um vídeo lindo, né, falando, né, de uma jovem que ela representa como se ela fosse o Brasil, falando por nós, né, que o Brasil anseia por uma esperança, que o Brasil sonha com uma nova vida, com uma nova perspectiva para a sua sociedade e para o seu povo. E nós temos a chance, através de nossa oferta, de nossa doação, de nossa contribuição com missões, fazermos isso. E hoje, o dia 21 da nossa campanha de oração, pede que a gente ore pela região sul do Brasil, para que conheça o amor de Deus. E o texto tem assim: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. 2 Tessalonicenses 3:5. Então, que nós possamos orar para levarmos, que a gente tenha a capacidade de levarmos o amor de Deus a todas as pessoas, né? E hoje, em especial, vamos orar pelas pessoas da região sul. Vocês vão dizer assim, por que especial pela região sul? A gente sabe que cada país, cada região do nosso país passa por... vieram de imigrantes específicos e eles têm muito suas tradições, né? E às vezes isso impede que a gente chegue junto com o nosso evangelho. Então a gente precisa estar orando sim, né? Vamos orar pela região sul, para que o amor de Deus alcance lá. Deus prepare o coração das pessoas para receber tua palavra. E que a gente possa estar sempre falando por intermédio de Deus, né? Não por nossa sabedoria, mas pela sabedoria divina. Quero também, antes de orar, pedir aos irmãos que se envolvam, né, na venda e na compra dos nossos bilhetes, né? Ontem eu estive com a irmã Marta, nós preparamos os bilhetes, de hoje para amanhã estará disponível para a venda, certo? Nós ganhamos outra contribuição, certo? Então, serão, se eu não me engano, 6 rodadas de prêmio, certo? Então, você comprando um bilhete, você vai estar concorrendo a 6 brindes. Não que o sorteio, não vai ser um só sorteio para os 6 itens. Vai ser um sorteio para cada item. Então, compre o bilhete doação. Vale, no bilhete tem escrito doação, né? Porque quando você comprar, você vai estar doando aquele brinde, aquela contribuição, na verdade, para o empenho da obra de missões. E eu quero aqui agradecer, né, a nossa nova contribuinte que me procurou no domingo, que foi Fátima, né? Fátima, ela falou que iria nos ajudar nesse e no próximo sorteio, né? E a gente pede a Deus que continue abençoando nossos amigos que vêm contribuindo conosco, certo? Então, vamos nos envolver, vai ser bênção, então fé em Deus, que será uma bênção, e vamos nos envolver. Conto com a contribuição e a participação dos irmãos, certo? Senhor Deus e Pai que está no céu, te agradecemos por tuas maravilhas, por tuas bênçãos em nossas vidas. Entrego nas tuas mãos a região sul do nosso país. Entrego nas tuas mãos todo o nosso país, porque ele precisa de ti, Pai. Nossa nação precisa de ti. Nós precisamos de ti. Sabemos que se não fosse tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, Pai. Mas o Senhor é um Deus bondoso, um Deus generoso, que se importa e que nos ama mesmo sem merecermos. Quero te pedir, te agradecer pelas bênçãos recebidas. Quero também colocar em tuas mãos os pedidos íntimos que estão no coração de cada irmão nesse momento. Eu não sei, mas o Senhor sabe.
que o Senhor possa estar atendendo conforme a tua vontade, meu Pai. Muito obrigada, Pai. Abençoa esse sorteio, abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, e que esse sorteio que nós vamos realizar seja para a honra e glória do teu santo nome, que o Senhor possa estar tocando no coração das pessoas para contribuir. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, mais uma vez, obrigada e que Deus abençoe vocês. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás, a escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Neste momento é o momento de oração. E queremos apresentar ao Senhor alguns pedidos de oração. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando tem algum pedido de oração para apresentar ao Senhor. E talvez o seu pedido não chegou até nós aqui, mas que você possa apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. Vamos estar orando pela nossa querida irmã Ieda. Ela precisa muito das nossas orações, ela está se recuperando de uma cirurgia, mas graças a Deus ela está em casa, se encontra bem, mas precisamos colocá-la nas mãos do Senhor, na sua recuperação. E falando em cirurgia, a nossa querida irmã Terezinha, a esposa do nosso querido irmão Pretinho, da Assembleia de Deus ali da Boa Água, ela fez a cirurgia no dia de ontem. Ela se encontra bem, graças a Deus, e precisa ainda das nossas orações para que Deus continue operando, para que Deus continue abençoando ela. Então, o nosso querido irmão Pretinho, ele agradece a igreja pelas nossas orações, ele nos mandou uma mensagem, mas vamos continuar, meus queridos, orando ao Senhor e colocando a vida dela nas mãos do nosso Deus. Vamos estar orando também por Irene, Marineide, Huguinho, Tossa, Netinho, Nelson, Nego e Nirinha, Zilda, Chico e Mariinha, e a nossa querida irmã Jacira, que é membro da nossa igreja mais antiga aqui. Eles precisam, então, das nossas orações. Vamos continuar orando por eles, né? E vamos orar também pelo aquelas pessoas que estão afastadas da nossa igreja. Talvez seja o seu esposo ou a sua esposa, talvez os seus filhos. Nós precisamos estar orando pelas essas pessoas que já andaram no nosso arraial, que hoje estão afastados do caminho do Senhor. Então vamos colocá-los nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo de Deus possa tocar nesses corações, para que eles possam voltar ao caminho do Senhor. O mundo não oferece nada de bom, mas quem oferece vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando também pelos membros da nossa igreja, estar intercedendo ao Senhor para a vida de cada um, aonde estiver, que Deus possa estar abençoando e guardando a vida de cada membro. Vamos continuar orando pelas famílias enlutadas, aqueles que perderam o ente querido, alguns que não conseguiram visitar, principalmente nesse período do Covid-19, dessa questão da pandemia. Nós precisamos orar muito pelas essas famílias que estão enlutadas. E falando nessa pandemia, vamos continuar orando para que Deus possa operar poderosamente. Eu creio, meus queridos, que Deus tem um propósito em cima dessa pandemia, em cima dessa doença mundial. Nós temos apenas que ficar atento para ouvir a voz do Senhor. O que Deus está nos ensinando, o que Deus quer que a gente haja diante de toda essa situação. Então vamos estar orando pela vacina, que possa chegar logo. A fase de teste já está chegando ao final, né, para que essa vacina possa ficar à disposição de toda a sociedade e que possa chegar até nós. E como eu disse, você na sua casa tem algum pedido de oração? Vamos colocar diante de Deus. Feche os seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero te dar alguns segundos para que você ore ao Senhor neste momento. Coloque agora o seu pedido de oração diante do Senhor. Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, estamos diante de Ti, ó Pai, para colocar nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que não existe nenhum outro Deus além de Ti. Pai de amor,
tenha misericórdia de nós. Que a tua graça esteja sobre a nossa vida, ó Pai. E queremos apresentar diante do Senhor esses pedidos de oração, Pai. Pela vida da nossa querida irmã Ieda. Queremos, ó Deus, colocá-la nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoá-la na sua recuperação. Também, ó Pai, a nossa querida irmã Terezinha. Que o Senhor também possa abençoar a sua recuperação. E já agradecemos ao Senhor pela sua cirurgia, que foi tudo bem, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, porque o Senhor tem operado poderosamente, ó Pai. E te damos graças por isso. Queremos, ó Deus querido, colocar diante de Ti a vida de Marineide, de Huguinho, de Tossa, de Netinho, de Nego e Nirinha, do nosso querido irmão Nelson, da nossa irmã Zilda, de Chico e Mariinha, e da nossa irmã Jacira, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja operando na vida de cada um deles, ó Pai, conforme for a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Também, ó Pai, oramos para aqueles que estão afastados da Tua igreja, aqueles que já andaram no nosso arraial, ó Pai, mas hoje estão longe, estão no mundo, estão nas trevas, estão sendo seduzidos, ó Pai, por Satanás. Estão, ó Pai querido, longe da luz e que possa voltar para a Tua luz, ó Pai. Ó Deus de amor, que essa pandemia possa, ó Pai, falar, ó Pai, ou mostrar para eles que este mundo não tem nada de bom, mas a vida, ó Pai, está em Ti, Senhor. Porque diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, ó Pai, o desespero, nós estamos vendo, ó Pai, as pessoas com falta de esperança, as aflições, as depressões, mas a Tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor não nos abandona. É nessa certeza, ó Pai, que nós caminhamos, é nessa certeza que nós temos e estamos, ó Pai, nesse culto de hoje, ó Pai. Te pedimos, ó Deus querido, que o Senhor abençoe a vida de cada membro da nossa igreja. Fortalece, ó Pai, a fé. Fortalece, ó Pai, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes. E aqueles, ó Pai querido, que estão alegres, possa continuar alegres, ó Pai, e contagiar o próximo. Ó Deus, te pedimos que a vacina do Covid-19 possa chegar logo para nós. Que possa, ó Deus querido, os testes dar certo. Entregamos, ó Deus querido, na Tuas mãos, ó Pai. Mas abençoe também aquelas famílias que estão enlutadas, aquelas famílias que perderam o ente querido, não só aqui da nossa comunidade, mas desse Brasil afora. Oramos também pelos nossos governantes, por esse momento da eleição. Pai querido, tome nas Tuas mãos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus querido, a decidir em qual candidato votar, mas aquele que seja, ó Pai, que ande corretamente, aquele que não seja corrupto, aquele, ó Pai, que se preocupa realmente com o povo, aquele que, ó Pai, que quer fazer o melhor para o povo. Ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós oramos ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que está sentado no trono, governando todas as coisas, e não há nenhum outro Deus além de Ti. Agradeço, ó Pai, pela minha vida, pela vida da minha família. Coloco, ó Pai, também diante de Ti a vida do meu pai, a vida do meu padrasto. Ó Deus querido, abençoe a vida deles e a sua saúde, ó Pai. Eles que precisam tanto de Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoe a minha família que está no Rio de Janeiro. Abençoe, ó Pai, meu ministério aqui nesta igreja. Que possa, ó Pai querido, crescer e florescer. E que possamos, ó Deus querido, fazer conforme for a Tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. E é em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Meus queridos, hoje a nossa mensagem está a cargo do nosso querido irmão Jackson. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus então possa usar o nosso querido irmão para trazer uma mensagem que possa tocar no nosso coração e falar conosco. Então, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar contigo. Irmão Jackson, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. E antes de passar a palavra, eu quero orar por você, meu querido. Pai,
neste momento eu quero consagrar nosso querido irmão Jacques, que irá ministrar a palavra nesta noite. Que irá, ó Pai querido, falar aquilo que o Senhor quer. Que irá, ó Pai querido, trazer uma palavra de bênção para a nossa vida. Por isso, ó Pai, que o nosso coração possa estar aberto e sensível para ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão Jacques, que o Espírito Santo de Deus então possa te usar nesta noite. Boa noite, meus amados irmãos da minha querida Igreja Batista do Moreno. Aqui quem vos fala é o irmão Jackson. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para meditação, para o coração de cada um de vocês que nos assiste por este canal no YouTube. Gostaria que os irmãos acompanhassem, abrindo as vossas Bíblias no livro de Jó, livro esse poético do Antigo Testamento. E eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite sobre o título desta mensagem que se chama A Confiança de Jó em Deus. Então nós vamos ver aí no decorrer desta mensagem a confiança de Jó em Deus. Eu gostaria, à guisa de introdução, de expor sobre o autor, do livro de Jó, a qual há controvérsias aí, a Bíblia não menciona, não fala, mas há controvérsia de que tenha sido pelo menos 6 autores, Não que tenha escrevido, esses 6 autores tenham escrevido o livro de Jó, mas que denominam que algum deles possam ter escrevido o livro de Jó. Primeiro candidato é o próprio Jó. Há quem diga, alguns estudiosos do livro de Jó, eles creem que pode ter sido Jó que tem escrevido este livro. Outros atribuem essa autoria ao profeta Isaías, outros ao rei Ezequias, outro a Salomão e outro a Eliú, que foi um dos amigos de Jó. Então tem aí no mínimo 6 candidatos a ter escrevido o livro de Jó, E também, para ilustrar mais e nós ficarmos mais por dentro, desse livro tão maravilhoso, a qual nós vamos discorrer, vamos explanar nesta noite, eu também queria falar um pouco sobre em que época Jó, então, viveu, Há relatos de que Jó tenha vivido na era patriarcal. Tem uma citação lá em Ezequiel, capítulo 14, no versículo 12, falando sobre homens justos de Deus. O profeta menciona Jó, Então, eles já tinham conhecimento de Jó antes do exílio babilônico. Há relatos aí de que Jó foi escrito antes do povo ser levado para o exílio babilônico, pré-exílio. Ou seja, Ezequiel já falava em Jó, então há estudos que mostram que então Jó viveu na era patriarcal, Jó também morava numa cidade de Uz, ou Zê, como queira, que se localizava ali entre Damasco e o rio Eufrates, A cidade também conhecida como a cidade de Jó, e que estava localizada naquela região. E também eu queria falar um pouco para os irmãos sobre a piedade de Jó, que está descrita, nós vamos entrar agora no texto bíblico, está descrita no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, que morava em Uz, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então nós vemos que Jó era um homem piedoso, Jó era um homem íntegro, justo, reto,
temente a Deus, que se desviava do mal. Então Jó era um homem muito piedoso, sobrepujava todos da sua época. Era um homem extraordinário, vivendo ali em uma época em que as pessoas estavam então aí se desgarradas, né, da palavra de Deus, se desgarrando, melhor dizendo, da palavra do Senhor. E a palavra também vai dizer que sobre a prosperidade de Jó. Diz que Jó também era um homem muito rico, né, da sua época, o mais rico do Oriente. A palavra de Deus vai dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas, 300 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e muitos servos e servas ao seu serviço. Está escrito no capítulo 2, ao versículo 3. E também fala um pouco sobre a sua família. Jó tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, né? E a palavra de Deus vai dizer que esses filhos, eles tinham como de costumes fazerem banquetes, os homens, começando pela casa do primogênito até o de idade inferior. E então chamava suas irmãs e se banqueteavam, né? Banqueteavam, sendo assim, aquelas festas todas, cada um na casa de seus irmãos. Mas a palavra de Deus diz que Jó, o homem piedoso, como eu falei anteriormente, diz que Jó tinha um cuidado de seus filhos. E Jó, então, ele começa a ficar preocupado com os seus filhos. Ele se preocupa com seus filhos porque ele diz, talvez eles tenham pecado contra o Senhor, tenham murmurado contra o Senhor. E diz que nos passados turnos de dias, a palavra do Senhor vai dizer que Jó, então, sacrificava holocaustos sobre o número de cada um deles. Jó tinha 10 filhos, então sacrificava holocausto sobre o número de cada um deles, porque temia Jó que eles tivessem pecado contra o Senhor. Então você veja que Jó tinha essa marca, né, de interceder pelos da sua família, pelos dos seus. Jó amava a sua família, essa é uma característica de Jó, amava muito a sua família. No decorrer dessa mensagem, a gente vai ver o que aconteceu mais na frente com respeito à família de Jó. Quanto Jó amava, e isso é muito importante, meus amados irmãos, que nós estejamos intercedendo pelos nossos. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não tem cuidado do seu, negou a fé e é pior do que o ímpio. Então é muito importante que nós possamos interceder por aquelas pessoas da nossa família que ainda não são crentes, por aquelas pessoas que deixaram os caminhos do Senhor. É importante nós intercedermos por ela, porque somente o Senhor Jesus Cristo é quem tem domínio sobre nós e é quem pode nos convencer de todo o pecado. A palavra de Deus, ela também vai dizer, vai nos orientar a partir do capítulo 1, no versículo 13 ao 22, nós vamos ver a confiança de Deus em Jó. E eu gostaria de ler o texto para os irmãos, e queria que os irmãos prestassem atenção, que diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção, meus amados irmãos. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e a jumenta pasciam junto a eles. E de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e o mataram. Aos servos a fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram-os e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, preste atenção, meus amados irmãos, vou repetir o versículo. Versículo 18 diz:
Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e a adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 vai dizer: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus amados irmãos, esse é um versículo, principalmente um texto do versículo 13, não sei se os irmãos conseguiram captar, o quão interessante é esse número de versículos que foram lidos. O que me chamou bastante atenção foi o versículo 20. Vocês vejam, meus amados irmãos, que Jó, do versículo 13, começa então ali a decadência de Jó. Jó começa a perder tudo. Jó perde o seu gado, Jó perde a sua jumenta, perde seus camelos, perde suas ovelhas. Mas Jó, vocês vejam que Jó, em nenhum momento ele esboçou algum tipo de reação. O livro não fala. O texto é explícito, literário, e a gente não vê Jó esboçar nenhum tipo de reação. Mas quando chega no capítulo de número 19, e que diz que grande vento veio do lado do deserto, e deu contra os 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre os seus 10 filhos, e morreu. Então Jó, ali, você veja bem, meus amados irmãos, que Jó então, o quê? Ele se prostrou, e ele então adorou ao Senhor, e diz que pecado algum, Jó, reclamação alguma, Jó atribuiu a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos o quanto Jó adorava, o quanto Jó tinha, gostava dos seus filhos, da sua família. Ele não esboçou, como eu melhor dizendo, reação alguma, mas quando mexe na família, Jó então cai prostrado. Porque Jó amava a sua família. Porque Jó entendia que a família é uma instituição que foi criada por Deus para ser bênção na minha e na sua vida, meus amados irmãos que nos assistem nesta noite. Então, Jó ele cai prostrado, porque a sua família agora é destruída. Mas Jó, a Bíblia diz que pecado algum ele atribuiu a Deus, ele reclamou de Deus, pecado algum lhe foi concebido ali naquele momento, porque ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó, ele não sabia por que estava passando por tudo aquilo, mas ele, de uma coisa era certa, ele somente confiava em Deus. Jó era confiante em Deus, meus amados irmãos. Devemos ser como Jó. Devemos aprender e confiar em Deus como Jó. Eu fico imaginando, meus amados irmãos, quantos de nós suportaríamos tal atrocidade? Eu acho que na primeira eu já tinha murmurado, eu acho que eu já tinha reclamado, mas por que, Senhor, isso é que está acontecendo comigo? Ó Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque não é assim que as pessoas pensam. Mesmo no meio cristão, mesmo no meio evangélicos, não é assim que as pessoas fazem. Quando acontece alguma coisa de anormal com elas, não é assim que acontece. Mas Jó, a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus. Não é fácil, meus amados irmãos. Não é fácil, mas Jó, ele era fiel a Deus. É uma lição muito importante para que nós possamos aprender com esse grande homem que a Bíblia nos dá como referência, Jó, fiel a Deus. No capítulo 2,
Deus faz a mesma pergunta retórica a Satanás, como fez no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: viste o meu servo Jó? Primeiro ele pergunta dizendo: de onde vem Satanás? O Senhor estava reunido ali com os seus filhos, que alguns estudiosos vão dizer, meus amados irmãos, que esses filhos de Deus são os anjos. Então, Deus estava reunido ali com ele, e Satanás, ele veio também. E Deus, vendo a sua malícia, disse: de onde vem Satanás? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor diz assim: viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás, como lá ele disse, lá no versículo 6, 7, ele vai dizer assim, ele diz: Senhor, porventura, Jó te adora debalde? Ou seja, é por acaso que Deus te adora? Que Jó te adora? Por acaso você não tem coberto a sua família, as suas coisas de sebe? Sebe é uma cerca viva, né? Que então existia naquela época, e hoje aqui no Nordeste também ainda existe. E então ele faz a mesma pergunta no capítulo 2. Viste meu servo Jó? Então Satanás, ele como é astuto, ele queria também judiar com Jó, e queria ver até onde Jó ia, e ele pensava que Jó ia murmurar, ia reclamar, mas Deus, que é onisciente, ele sabia que Jó não ia fazer isso. E então ele vai e diz assim, Satanás diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Deus diz assim: vai e toque nele. Toca em tudo que ele, toca nos seus ossos, toca na sua saúde, pode fazer o que quiser com ele. E então Satanás sai da presença do Senhor. Diz então que ali Jó, naquele mesmo instante, como isso foi tudo num espaço curto de tempo, que Jó perdeu tudo. Alguns estudiosos dizem que o sofrimento de Jó durou pouco menos de um ano, né? Jó sofreu aí pouco menos de um ano, mas ainda é muito tempo. E diz que Satanás então foi e cobriu Jó de feridas malignas. Né, meus amados irmãos? A palavra de Deus vai dizer, no versículo 7, que então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Oh, meus amados irmãos, que tristeza. Jó agora vai lutar contra a sua própria vida. Jó agora ele está enfermo, Jó agora ele está purulento, Jó agora ele está... Há quem diga que a doença de Jó foi lepra, há quem diga que foi uma espécie de elefantíase, que é inchaço dos membros aí das pernas, dos braços. E então Jó, só lhe digo uma coisa, que a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 7, que ele foi ferido da planta do pé até o alto da sua cabeça. Jó então entrou numa fase aí deplorável. Ele ficou saindo secreção do seu corpo, ele ficou magrérrimo, ele então aí perdeu a sua apetite. Oh, meu Deus do céu, que sofrimento para aquele homem. E diz no versículo 8 que Jó estava sentado em cinza, tomou um caco com que ele se raspasse. Então vocês vejam, meus amados irmãos, Jó entrou num deplorável estado. Ele começou a se rapar, aquilo eu imagino que era uma coceira muito tremenda, muito grande, que ele começou a se raspar, porque ele não aguentava, que ele deveria coçar, aquela secreção deveria incomodar muito. Eu imagino que Jó não dormia de noite. Como é que um homem da planta do pé até o alto da cabeça, meus amados irmãos, poderia dormir? Como? Aquele homem passou quase um ano sem talvez pregar o olho, né? E era grande a sua miséria. A Bíblia diz que ele se raspava com caco, então você veja que talvez nem médico quisesse chegar a Jó, não sei, por conta da doença, mas ele estava num homem que era tão rico, agora está no pó da terra, nas cinzas, se cobrindo de cinzas, se raspando com um caco. A Bíblia não vai falar de que era esse caco, eu não sei, e nem interessa saber, só sei que Jó estava num estado miserável. O homem que era rico agora está no pó, se raspando. Aquele homem não se dava nem mais ao luxo de ter uma cama, um conforto do seu lar para dormir, porque ele estava, meus amados irmãos, num estado deplorável. Tem muitas pessoas que estão passando pelo momento, não vou dizer que nem Jó,
porque eu acho que só Jesus Cristo sofreu o que Jó sofreu e muito mais ainda. Mas Jó, ele continuou fiel. Tantas pessoas murmuram, porque é crente, serve ao Senhor e adoece. E daí, meus amados irmãos, vamos olhar para Jó. Jó, ele não murmurou. Jó, ele não atribuiu isso a Deus. Jó, ele não entendia porque estava acontecendo isso com ele. Mas em momento algum, Jó murmurou contra o Senhor. Jó reclamou. E diz aqui na palavra do Senhor, que então no capítulo 9 vai dizer: então a sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó diz: doida, tu fala como uma louca. Por acaso nós não temos recebido o bem do Senhor? Por acaso também não receberíamos também o mal? Então Jó, ele sabia que tudo que Deus tinha dado a ele, assim como Deus cobriu ele de bênção, e ele adorava a Deus, do mesmo jeito também, ele sem a bênção do Senhor, no estado que ele estava, deplorável, miserável, ele também deveria adorar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós vemos, meus amados, a integridade de Jó. E então aqui nós ficamos, às vezes nós olhamos para essa mulher de Jó e dizemos assim: mas rapaz, essa mulher de Jó, mandar Jó amaldiçoar Deus. Mas amaldiçoar aqui, meus amados irmãos, a melhor interpretação poderia ser que essa mulher, ela estivesse dizendo assim: abandona esse teu Deus. Não, você é um homem íntegro. Você é um homem que tem se mantido fiel ao Senhor. E Ele não tem dado a mínima para você. Então abandona esse Deus. Amaldiçoar Deus é isso. É as pessoas que estão na igreja e saem da igreja. Elas estão amaldiçoando a Deus porque estão cuspindo na cara de Deus. Estão vomitando o evangelho que um dia provaram. Estão renegando a graça de Deus. Então é isso. A interpretação é essa. Mas Jó diz: falas como uma louca. Eu recebi o bem do Senhor, nós recebemos o bem do Senhor. Nós também, nesta ocasião, estamos recebendo o mal. Mas que eu não entendo. Mas que o Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essa mulher queria que Jó murmurasse de Deus, mas Jó não murmurou. Porque Jó entendia que a murmuração é um pecado que leva ao inferno. Nós vemos lá em Números, no capítulo 14, no versículo 29, quando o povo de Israel, que estava sendo conduzido por Moisés do Egito, do exílio dos egípcios, da mão dura de Faraó, que quando Moisés tira aquele povo para a terra prometida, e o povo começa a murmurar: porque nós tínhamos carne no deserto, seria melhor que estivesse no deserto, morresse no deserto, pelo menos lá nós comíamos, nós bebíamos, e não estava passando por essas aflições aqui no deserto. E o povo não entendia que o Senhor era com ele de noite, levando uma coluna de fogo, e de dia uma nuvem, para assim não se queimar do sol. E então no capítulo 14, 29, versículo, vai dizer em Números, que então aquele povo, o Senhor diz assim: vocês de 20 anos para cima jamais verão a terra prometida. Porque, meus amados irmãos da Igreja Batista do Moreno? Por conta da murmuração. Então o censo só entrou ali de 20 anos para baixo, a nova geração que estava surgindo, exceto de Josué e Caleb, que entrou na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Alguns estudiosos dizem que foi porque ele feriu a rocha com raiva. Nem Moisés ele entrou na terra prometida ali, a Canaã. Mas, meus amados irmãos, Jó ele entendia que ele não podia murmurar. Então, independente da situação que você esteja nesta noite, eu te digo: não murmure, não reclame do comer que você come, da roupa que você veste, do transporte que você tem, da vida que você leva, do emprego que você é empregado. Não murmure, porque o Senhor, Ele é sabedor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é maravilhoso para conosco. Então louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, não murmure contra Deus, porque é um pecado inadmissível para o Senhor. E o propósito, meus amados irmãos, eu termino nesta noite, que o propósito de Deus para com Jó, esse homem que no capítulo 7, versículo 5, vai dizer que ficou comido de vermes. No nosso linguajar é comido de bichos.
Este homem, Deus tinha um propósito com ele, que era provar o seu amor, dizer a Satanás que o amor de Jó era verdadeiro, dizer essa mensagem para cada um de nós, que nós, assim como Jó conseguiu, nós também conseguiremos ser fiel ao Senhor, independente do que Deus dá, independente do que Deus faz por nós. Deus queria provar que Jó, independente do que ele tinha, do que ele possuía, era o homem mais rico. Mas lá em Jó 42 vai dizer que depois o Senhor deu tudo em dobro para Jó. A palavra de Deus vai dizer que Jó então, quando o Senhor reconstitui a saúde de Jó, e então nasce aí mais 10 filhos, e a Bíblia diz que as 3 filhas de Jó, na terra nenhuma tinha mulheres formosas, bonitas, belas como as suas filhas, diz a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, não podemos murmurar, dependente do que você esteja passando. Essa palavra, talvez, eu não sei para quem está sendo dirigida nesta noite, mas talvez tenha alguém com o coração atribulado, murmurante, reclamando da sua situação como você vive. Eu digo a você, meu amado irmão, não murmure, não reclame, olhe para a vida de Jó. Olhe para a vida de Jesus, a qual sem pecado algum foi levado a matadouro, e como a ovelha muda, não falou palavra alguma. Louvado seja o nome de Jesus. Eu consigo ver Cristo aqui em Jó. Eu consigo ver que Jó, ele não reclamou, ele não murmurou, da mesma sorte de Jesus. Foi levado à cruz do Calvário, e ele, sabendo que pecado algum, foi o único homem na face da terra que nunca pecou, foi o Senhor Jesus. Mas levaram ele como um salteador, como um ladrão, como um arruaceiro, como qualquer outra coisa, como um meliante. Mas a palavra de Deus diz que ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, meus amados irmãos, que essa palavra possa trazer um conforto, que você possa aprender com esta palavra nesta noite. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, em nome de Jesus. Aqui, ó Deus, nós estamos, Senhor Deus amado, no final deste culto, ó Deus, tão bom, tão maravilhoso. Ó Deus, que bom, Senhor, estar aqui na Tua casa, te adorando, te exaltando. Ó Deus, falando da Tua palavra, Senhor Deus amado, para os irmãos. Ó meu Deus Todo-Poderoso. Conforta, Senhor Deus, o coração de cada um dos irmãos que se encontram, Senhor, num estado, Senhor, de doença, de fraqueza espiritual, de apatia, mas que o Senhor possa ir de encontro e fortalecer, meu Pai, a cada um deles, ó Deus. Não deixa, Senhor, que Teu Espírito Santo tire todo o espírito de incredulidade, de murmuração, de reclamação, Senhor Deus amado, dos seus corações. Não deixe esse povo, Senhor Deus amado, murmurar, porque sabe bem o Senhor que quando murmuramos, oh Deus, pecamos, e é um pecado para a morte eterna. Ó Senhor Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha casa, Senhor, abençoa o ministério do pastor Cláudio. Ó Senhor Deus amado, abençoa a sua família, abençoa toda a membresia, quem faz parte, ó Deus, da Igreja Batista do Moreno, não só da Igreja Batista do Moreno, mas de todas as igrejas batistas do mundo inteiro, ó Deus, de toda a face da terra, de todas as igrejas, de todas as denominações, que o Senhor possa estar abençoando. Em nome de Jesus é que eu te peço. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Como é bom nós ouvirmos a palavra do Senhor e ser abençoado e alimentado pela palavra do Senhor. E fica aqui então a minha palavra de gratidão ao Senhor pela vida do nosso querido irmão Jackson. Meus queridos, para encerrarmos nosso culto de hoje, eu quero aqui dar alguns avisos finais importantes para a nossa igreja. Queremos avisar que nessa sexta-feira nós temos a sala de oração pelo WhatsApp. E você pode estar participando conosco neste momento tão maravilhoso que tem abençoado a vida de muitos irmãos. E quero incentivar você a estar conosco neste momento de oração através do WhatsApp, através do videoconferência. Nós fazemos ali pequenos grupos, onde um está sempre orando pela vida do outro e abençoando a vida do outro.
No sábado, nós teremos o nosso culto jovem presencial, né? Depois dessa pandemia, né, que veio, né, que está aí assolando o mundo, nosso culto presencial foi suspenso, e esse será, então, nosso primeiro culto presencial, né, e será um culto para jovem. Mas nós temos aqui algumas orientações para dar, e é importante que você preste bastante atenção nessa orientação. Diante, né, do decreto da nossa governadora, de todos os cuidados que nós precisamos ter por causa do Covid-19, né, nesse culto jovem, nesse sábado agora, dia 24, é um culto presencial, mas nem todos, infelizmente, vão poder estar. Aquelas pessoas que são de risco, aqueles que são idosos e crianças, esses, infelizmente, não podem estar aqui no nosso culto. Eu quero contar com a sua colaboração e com a sua compreensão. Meus queridos, a pandemia ainda não acabou. Nós estamos vendo o número voltando a crescer aqui no nosso estado, no nosso município aqui de Caraúbas também. Nós estamos vendo, infelizmente, algumas pessoas, né, aí nessas passeatas, carreatas e tudo mais, da questão de políticos, mas nós não somos irresponsáveis. Algumas pessoas são irresponsáveis, e esse é o problema delas. Eu não tenho nada a ver com a vida delas, mas o que eu tenho a ver é com as minhas ovelhas e aqui com a igreja. Eu tenho uma responsabilidade com a vida dos irmãos, então eu peço a sua compreensão e com a sua ajuda. Então, as pessoas de grupo de risco, idosos e crianças, infelizmente, não vão poder estar neste momento do nosso culto. Mas quem vai poder estar? São os jovens, adultos, essas pessoas que não são dessas 3 faixas etárias que eu falei aqui: idosos, pessoas de risco e crianças. Nós vamos ter todos os cuidados necessários, tá? Nós vamos ter uma pessoa na entrada que vai averiguar ali a sua temperatura. Nós temos também o álcool gel para você poder passar nas tuas mãos, e você precisa estar também de máscara. Nós vamos ter aqui as nossas cadeiras afastadas de 1,5 m, tá bom? Para que nós possamos fazer este culto. E esse cultos também, né, nós não podemos dividir o microfone, tá? Então, aquelas pessoas que, né, que irão cantar vão ter os seus próprios microfones, o pregador também, né? Nós teremos todos os cuidados necessários para que nós não viemos a propagar o vírus, tá bom? Quero que você entenda isso e que você compreenda e aceite essa palavra do seu pastor, tá bom? Meus queridos, nós estamos vivendo um momento muito difíceis, momentos muito delicados com essa pandemia, né? Então, ajuda-nos para que nós possamos fazer esse culto. O culto será gravado, e como a nossa internet ela é uma internet muito ruim, nós não vamos conseguir passar talvez esse culto ao vivo, mas depois estaremos disponibilizando ele no nosso canal do YouTube. Então depois você vai poder entrar e cultuar o Senhor nesse culto jovem, e ver como é que foi esse nosso culto, né, do nosso retorno presencial, depois que o nosso culto, né, foi suspenso presencialmente. Nossos cultos não estão parados. Até algumas pessoas, não, o culto está parado. Não, nossos cultos estão acontecendo aqui, nós aqui. Né? O culto está acontecendo. Só que está de uma outra forma, nós estamos usando outros meios, outros canais, e nós estamos reaprendendo a viver neste momento tão delicado e tão difícil que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E nós temos que louvar o Senhor, porque aqui na nossa comunidade, graças a Deus, os números, né, têm caído bastante, são muitas poucas pessoas, e aqui na Fortuna, se eu não me engano, ninguém teve, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas até onde eu saiba, pelo menos aqui na Fortuna, onde está situada a igreja,
pelo menos, creio eu, que ninguém aqui teve. Teve algumas pessoas que estavam suspeitas e louvamos a Deus que os seus exames deram negativos. Então nós louvamos a Deus e queremos permanecer assim, né? Sem esse número crescer no nosso meio, para que nós não entremos em desespero, em aflição, e que continue, vamos cooperar. Então vamos, meus queridos, cooperar para que esse número abaixe, né? É aquela nossa campanha, né? O vírus não acabou, o vírus continua. Então, quando você for na rua, né, vá de máscara, use o álcool gel, tome todos os cuidados necessários para que possamos, então, ajudar e não ser contaminado e nem também contaminar o próximo. Ok? Peço a sua compreensão e a sua ajuda neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Amém? Para encerrar esse nosso culto, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando, por você estar aqui conosco. Louvado seja Deus pela sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha o restante de semana abençoado no Senhor. Vamos orar, encerrando. Pai, obrigado, ó Deus querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que nos acompanhou, que foi abençoado, ó Pai, através da Tua palavra. Ó Pai, que os nossos louvores que foram entoados nesta noite possa chegar até o Teu trono da graça, até o Teu trono de misericórdia, e que o Senhor, ó Pai, possa se agradar recebendo esses nossos louvores. Que nosso espírito, ó Pai querido, esteja realmente um espírito voltado em adoração. Mesmo, ó Pai, nessa dificuldade que nós temos, nessa luta, ó Pai querido, que nós temos, diante dessa pandemia, Pai. Diante, ó Pai querido, de toda essa confusão que o homem está envolvido. Mas nós, ó Pai, somos do Senhor e pertencemos a Ti, ó Pai. Te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que nos acompanha. E que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o restante de semana e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus Salvador, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém, meus queridos. Então, encerramos aqui o nosso culto de hoje. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.